março de 1998, a última vez que eu preguei aqui. Deus tem me dado o privilégio de fazer missões. Então hoje tenho trabalhado principalmente com missões nos países que a gente já denomina pós-cristão ou até mesmo anticristão. Europa e América do Norte. E Deus tem me dado o privilégio e o desafio de hoje estarmos em Atlanta. Estou trabalhando no norte de Atlanta, onde eu sou parte da North Lanier Baptist Church, uma igreja onde nós temos hoje 5 igrejas diferentes. Temos a igreja americana, que é a principal, a igreja mãe, temos a igreja russa, temos a igreja indiana, a igreja hispânica, onde eu também sou pastor. Hoje sou pastor dessa congregação há quase um ano, onde eu aprendi também, tive que aprender a falar espanhol. Tenho o privilégio de ser pastor dessa igreja e também pastor da igreja brasileira. Então, Deus tem dado o privilégio a mim e a minha esposa Vanessa e aos meus 2 filhos, o Mateus, que tem 14 anos, que é um britânico, nasceu na Inglaterra quando nós fomos missionários na Inglaterra, e o Michael, que tem 7 anos, que é um americano, que nasceu ali em Atlanta mesmo. Então Deus começou tudo aqui, nessa igreja. Aqui eu aceitei a Jesus, na época ainda do pastor Jonathan de Oliveira, no dia 8 de fevereiro de 1989, quando eu aceitei a Jesus. Depois eu aceitei também aqui o chamado para a obra do Senhor. Depois, com a ajuda dos meus pastores, pastor Ronaldo, pastor Fernando, pastor Gilson Breder, naquela época também a Raquel Priscila me ajudava muito, eu fui formado e fui enviado para o seminário. E depois Deus me ordenou, enfim, essa é a minha história. E desde o momento que o Senhor me chamou, eu entendi claramente qual era o meu chamado. O meu chamado é fazer discípulos, ganhar vidas para Jesus. Amém? 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 Você conhece o amém? O pastor Gil sempre falava para mim: você conhece o amém? E a gente? Essa é a visão da igreja. O amém. Eu nunca esqueci do amém e nunca esqueci da estratégia. Gente, essa é a visão de Deus, e hoje eu quero falar um pouquinho para você. Deus colocou no meu coração, para nós falarmos um pouquinho sobre não perca a visão. Diga para o seu irmão: não perca a visão. Agora fale para ele: não perca a visão do caminho. Mas fala mesmo, irmão, diga para ele assim, você não perca a visão do caminho. Abra a palavra de Deus, meu irmão, ali em Marcos capítulo 10, versículo 46, Marcos 10, 46. Essa história muito conhecida do cego Bartimeu. Deus, através dessa experiência, através dessa maneira, desse encontro que o cego Bartimeu teve com Jesus, Deus quer nos falar um pouquinho sobre isso. Sobre não perder a visão do caminho, não perder a direção, não perder a convicção, não perder o fervor, não perder a paixão, não perder a disposição, não parar de seguir a Jesus. Essa é a direção de Deus. O texto diz assim, Marcos 10, 46. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não, então tá bom. Marcos 10, 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo,
levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista. Diga: e imediatamente recuperou a vista. E foi seguindo pelo caminho. Senhor, fala conosco, Pai. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha tocar-nos. Venha, Deus, ministrar. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Senhor, que esse momento possamos ser verdadeiramente, ó Deus, ministrado, chacoalhados, Deus, em nome de Jesus. Que seja uma noite de avivamento, que seja uma noite de revolução, que seja uma noite do soprar do Espírito, do vento do Espírito. Um tempo, Senhor, que vamos sair daqui certos que tivemos um encontro com Jesus, um encontro, uma experiência, Pai. Eu te peço, Pai, quebra os grilhões, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa ser impedimento. Senhor, tudo que o inimigo tentar fazer, desviar, distrair, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, toma cativo cada um aqui, nossos pensamentos, nossa mente, e leva-nos à Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não perca a visão. Não perca a visão. Aqui é a história de um cego que não tinha visão. Essa experiência é muito interessante porque, irmãos, nos versículos anteriores, Deus está falando com seus discípulos, com Tiago e João e os outros discípulos, e acontece uma situação estranha. Porque Tiago e João chegam para Jesus e falam assim: Senhor, a partir do verso, você está com a Bíblia aberta? A partir do verso, especificamente o verso 35, a Bíblia diz que aproximaram-se um deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Ele, pois, lhe perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, haveis de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Tiago e João estavam pedindo a Jesus o quê? Posição. Pedindo para Jesus o quê? Privilégios. Poder. 2 discípulos próximos de Jesus, 2 pessoas que andavam com Jesus, 2 pessoas que estavam constantemente aprendendo, escutando a palavra de Jesus. E nesse momento em que Jesus está indo para Jerusalém, que Jesus está indo para ser crucificado, que Jesus está indo para cumprir a sua missão, nesse momento, eles pedem para Jesus um lugar à direita e outro lugar à esquerda. Interessante, irmãos, que Jesus, se você observar, continue com a Bíblia aberta, o capítulo 8, o verso 31, Jesus já havia falado sobre isso. Em Marcos capítulo 8, verso 31, ele diz: começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo.
capítulo 9, seguinte capítulo, no verso 31 novamente, você vai ver que Jesus diz a mesma coisa, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão, e morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. E novamente, voltando para o capítulo 10, se você observar, a partir do versículo 42, Jesus fala: então Jesus chamou-os para junto de si e lhe disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está aqui, nesses capítulos, tentando corrigir a visão de Tiago e João. Jesus está aqui procurando mostrar para os discípulos o verdadeiro propósito do seguidor dele, que é fazer discípulos, que é ganhar vidas, que é anunciar o Evangelho, como nós cantamos. Eu fui chamado para anunciar o Evangelho. É isso que nós cantamos. Nós cantamos que Jesus cresça e que eu diminua, que eu desapareça. E aqui nós estamos vendo essa situação de discípulos que perderam a visão, de discípulos que não entenderam o seu chamado. Irmãos, nós temos que lembrar todos os dias isso, que nós somos chamados para dar frutos, amém? A Bíblia diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E eu louvo a Deus que desde os primeiros dias aqui nessa igreja, eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi falar de Jesus para os meus amigos, lá na Moreninha. O Valdir aqui sabe muito bem disso. Eu tive o privilégio de pregar o Evangelho para os meus colegas do futebol. Colegas que eram criminosos, alguns deles até haviam roubado, feito coisas terríveis em meu bairro, era um bairro muito difícil. E Deus me usou para pregar o Evangelho para alguns deles, e alguns deles hoje são diretores de seminários, alguns deles são pastores, e outros são missionários. Então hoje o Valdir conhece como Oda, como Diná, como Bosco, pessoas que antes eram temidas, hoje são de Jesus, são lavadas pelo sangue precioso de Jesus. Por quê? Porque Deus me usou e usou muitos outros para pregar as boas novas. Essa é a visão. Mas para isso, irmãos, nós temos que, assim como Tiago e João, alinhar e entender bem a visão de Deus. Nós estamos em março. Quantas pessoas ouviram falar de Jesus através de você neste ano? Quantas pessoas você já tem orado: Senhor, eu te clamo em nome de Jesus, me dê essa vida, que eu possa realmente pregar o Evangelho, falar de Jesus, porque é essa visão. Então nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa experiência de Bartimeu com você, e colocar um pouquinho essa experiência para que você aprenda um pouco sobre as atitudes para você não perder a visão, as atitudes para você continuar na visão, as atitudes para você ser verdadeiramente uma pessoa que glorifica a Deus, que dá frutos. Então, abra a Bíblia aí onde você está mesmo, no verso 46. A primeira coisa que você precisa entender, para você não perder a visão, é que você precisa reconhecer quem é Jesus. Amém? Reconheça quem é Jesus. O verso 46 diz que Bartimeu
especificamente 47, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele poderia ter gritado: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Mas é interessante que Bartimeu declara: Jesus, filho de Davi. Porque Bartimeu sabia quem era Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus? O Messias, filho de Davi, o Salvador. Jesus é aquele que pode resolver o meu problema, é aquele que veio para salvar-me, aquele que vai me tirar do inferno, da direção do inferno. Enfim, Bartimeu sabia que Jesus era a solução de Deus, a saída de Deus. Então a primeira coisa, para que você não perca a visão, como hoje acontece na Europa, muitas pessoas não creem mais que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e cancelou nossas dívidas. Muitas pessoas perderam a visão, por isso que hoje você escuta constantemente, eu creio, ou ouve nas igrejas falar que hoje Estados Unidos, primeiro mundo, Europa, estão em declínio espiritual. Por quê? Porque as pessoas perderam a visão de Jesus, não tem mais verdadeiramente fé em Jesus, não mais creem em Jesus. Então a primeira coisa, meu irmão, você tem que reconhecer quem é Jesus, reconhecer que Jesus verdadeiramente é o caminho. A segunda coisa, clamar. O texto diz que quando ele ouviu que Jesus estava passando, quando ele ouviu que Jesus estava ali, ele começou a clamar. E a Bíblia diz que o clamar dele aqui foi um clamar intenso. Não foi aquelas coisas, Senhor. Não, ele começou a gritar. Porque era uma multidão, irmãos, era uma multidão. Jesus estava lá no meio da multidão, Jesus estava distante, Jesus não poderia ouvi-lo, e ele era cego, e ele estava à beira do caminho, ele estava distante, e Jesus tinha um monte de barulho, era poeira, era barulho, era carroça, era cavalo, era barulho de todas as coisas, e aquele barulho, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus. Ele começou a gritar com força, a gritar para que Jesus escutasse a sua voz, a clamar com toda a força. Muitas vezes, irmãos, há barulhos, coisas que querem impedir que o nosso clamor seja escutado por Deus, e você tem que aprender a clamar. Clama. Eu faço parte da Igreja Batista de Lagoinha ainda, eu sou hoje um dos coordenadores internacional do Gideões da Oração. Nós temos torres 24 horas, funcionando em 18 nações, são 200 torres em diferentes países. Na nossa igreja lá nos Estados Unidos são torres onde a cada 1 hora nós temos um Gideão que entra na torre e clama, durante 24 horas. Lá, especialmente lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, nós temos na torre, por quase 12 anos agora, cada 1 hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 12 anos, uma pessoa clamando na torre, sem parar, cada hora, clamando, Senhor, muda o Brasil, clama, Senhor, converte, Deus, toca nos nossos líderes, Senhor, muda o nosso Brasil, traz a Tua presença, a Tua glória, clamando, gritando. Por quê? Porque nós sabemos que o clamor, irmãos, é a chave para atrair a Jesus, é a chave para que Jesus possa ser atraído. E Bartimeu, ele entendeu isso, e ele clamou com grande desespero.
E ele não teve vergonha de gritar o nome de Jesus. Um dos grandes problemas dos Estados Unidos, irmãos, que os crentes têm vergonha de gritar o nome de Jesus. Eles usam constantemente o nome de Deus para não ofender, por causa dessa questão de outras religiões, então usam muito o nome de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, para que seja sobre toda autoridade, sobre todo poder, sobre todo domínio, sobre todo principado. Deus quer que nós não tenhamos vergonha do nome do Filho dele. E eu sempre digo isso para os americanos: não tenha vergonha de declarar o nome de Jesus. Bartimeu não teve vergonha. Porém a Bíblia diz, no versículo 48, o quê? Está com a sua Bíblia aberta, amém? Amém. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Bartimeu, assim como muitos de nós, muitas pessoas vão se colocar e falar: pare de clamar por Jesus. Ele não tem tempo para você, ele não vai ouvir, ele não pode fazer nada. Isso é uma mentira do diabo, meu irmão. Por isso que você precisa perseverar, estar firme e confiar no nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que ele perseverou para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas falavam para ele: cala a boca, e ele clamava mais, clamava mais. Eu lembro quando eu, juntamente com o pastor Ronaldo, começamos a clamar, todas as quartas, no Parque dos Poderes: Campo Grande é do Senhor Jesus. Campo Grande é do Senhor Jesus. Declarávamos quarta após quarta: Campo Grande é do Senhor Jesus. E naquela época, Campo Grande tinha entre 9% e 10% da população evangélica. Hoje nós temos o que? 35%. O pastor Justo me disse que é aproximadamente 35%. Eu não tenho os dados atuais, mas eu sei que é acima de 30%. 30%, ou seja, o Senhor está mudando Campo Grande. Campo Grande é do Senhor Jesus. E eu continuo declarando dos Estados Unidos: Campo Grande é do Senhor Jesus. Campo Grande é de Jesus. Mas há muitos ainda que tentam me calar você. Falar: não, isso não vai acontecer não. Isso é mentira. Não, isso não pode acontecer. Porém, a palavra de Deus diz que ele clamava ainda mais. E nós clamamos mais, né, pastor Ronaldo? Aí nós pegávamos o celular e ia toda semana para as escolas. Toda semana pregando o evangelho nas escolas. Depois, clamou mais ainda, né, pastor? Fomos para o Alvorecer do Shopping, clamando mais ainda. Depois, Deus falou: entardecer no shopping, é isso? Mudou? Enfim, nós não paramos de acreditar que Campo Grande é do Senhor Jesus. Mas para isso você tem que entender, você não pode perder a visão. E qual que é a visão? É dar frutos. É ir de pregar o evangelho a toda criatura. E onde ela começa, meu irmão? Em Jerusalém. E onde está a sua Jerusalém? Aonde está a sua Jerusalém? Pode falar. Onde é a sua Jerusalém? Campo Grande é a sua Jerusalém. Jesus disse que nós devemos ganhar primeiramente a nossa Jerusalém. Nós temos que pregar a palavra de Deus aqui. Então, para isso você tem que entender: clame muito mais, persevere. Você tem que clamar de tal maneira que Jesus vai parar para você.
O texto, abra aí, o versículo seguinte, o versículo 49 diz: parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. Clamar mais, irmão. Primeiro é você clama, vão te repreender. Segundo, você clama mais ainda. Clama mais. Aí Jesus olha para você e fala: agora eu vi que você está levando a sério. Aí Jesus para, diz a palavra de Deus, para. Porque agora ele ouviu o seu clamor. Agora ele ouviu o seu grito. Agora ele está vendo que teu coração verdadeiramente tem compaixão pelos perdidos. Agora ele está vendo que o teu coração ama ao próximo. Agora ele está vendo que você verdadeiramente entendeu o que é segui-lo. Aí diz a palavra de Deus que ele parou e mandou chamá-lo. Aí ele mandou chamá-lo. Olha o texto. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E o versículo 50 diz: nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi jogar o quê? A capa dele. A capa representava a vida dele. A capa de um mendigo, irmãos, é o cobertor, é a cama, é a casa dele, e mais ainda de um cego. Então, quando ele entendeu que Jesus Cristo ouviu o seu clamor, quando ele entendeu que Jesus estava chamando, ele sabia que a vida dele seria totalmente mudada a partir daquele momento. E a Bíblia diz que então ele decidiu fazer o quê? Jogar a capa. Ele abandonou a sua vida passada. Um cego. Porque ele sabia, irmãos, que ele não ia encontrar mais a capa dele. Ele é cego. E naquela multidão, com certeza outra pessoa ia pegar a capa dele. Só que ele entendeu que aquele momento seria um momento de mudança, de transformação, um momento de divisão de águas. E a Bíblia diz que nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. E por último, ele teve o encontro. A Bíblia diz que no versículo 51, perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Com a Bíblia aberta, aí no versículo 51, volta um pouquinho ainda, vai lá no versículo 36. Ele, pois, lhes perguntou: que quereis que eu? Que quereis que eu? E no versículo 51 diz: que queres que te faça? Exatamente a mesma pergunta. Tiago e João e o Bartimeu, Jesus faz a mesma pergunta. Só que para Tiago e João, que eram religiosos, que eram crentes, que estavam na igreja, que estavam lá, né? Vamos assim, fazer uma ficção aí, como se já existisse igreja. Jesus faz a mesma pergunta, e Jesus responde para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Em outras palavras, Jesus disse: vocês perderam a visão. Só que para Bartimeu, Jesus responde, disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Interessante, irmãos, interessante ver a intimidade de Bartimeu e a falta de intimidade de Tiago e João. Porque a palavra mestre aqui, tanto no versículo 36 como no versículo 51, você vê a tradução da palavra mestre. Mestre, que eu veja. No versículo anterior, como eu falei lá no versículo 36, diz o seguinte:
35, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Mestre, queremos que faça o que te pedimos. O que a gente quer, o Senhor faz. Aqui Jesus é chamado de um professor comum. O termo usado é didáscalos, um professor comum. Só que Bartimeu usa um termo chamado Rabonai. Ele é um termo que normalmente o rabino usa para falar com Deus. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo assim: Filho de Deus, Deus vivo, que eu veja. Ou seja, Bartimeu sabia quem era Jesus, porém Tiago e João ainda não tinham entendido quem era Jesus. Você entendeu já quem é Jesus na sua vida, meu irmão? Você já entendeu o que Jesus é para você? Você já entendeu que uma experiência com Jesus, ela pode revolucionar você para o resto da sua vida? Eu morava na Moreninha, eu não tinha visão, eu não tinha futuro, mal eu falava português e ainda não falo muito bem em português. Só que quando Jesus entrou na minha vida, Ele transformou a minha vida. E disse para mim: eu tenho uma missão para você, uma visão para você. Nessa noite Deus quer fazer isso com você, meu irmão. Deus quer que você tenha a visão plena daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Os sonhos dEle, Deus tem sonhos grandes para você, sonhos tremendos, sonhos impossíveis aos teus olhos, mas não impossível para Deus, sonhos de conquista, sonhos de projetos, sonhos de bênçãos. Mas para isso você precisa ter a visão e entender a visão. A Bíblia diz então, último versículo: disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Sabe, irmãos, sabe qual é o grande problema da igreja nos Estados Unidos e na Europa? E está começando e tem acontecido em outros países como o Brasil? É que muitos seguem a Jesus, mas não conhecem a sua voz. Não conhecem a sua visão. A Bíblia diz, Jesus disse em João capítulo 10 o quê? As minhas ovelhas me seguem porque conhecem a minha voz. Conhecem a minha voz. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu estava ali no interior da Inglaterra, eu fui num local rural onde tinham muitos rebanhos de ovelhas, muitos pastores com suas ovelhas, cada um estava numa área diferente. E chegou um certo momento que aqueles pastores com suas ovelhas, os animais, se encontraram num local onde havia água, e essas ovelhas começaram a beber água, e essas ovelhas se juntaram, todas ficaram juntas, e os pastores começaram a conversar uns com os outros. Depois de um tempo, cada pastor tomou uma direção diferente e retornaram para os seus campos específicos. Mas eu achei interessante que os pastores estavam longe, cada um gritava, dava uma ordem, uma ordem de voz, e as ovelhas que estavam distantes, elas iam na direção certa de cada pastor. Aí você pode falar: mas pastor, que interessante é isso, pastor. Irmãos, ovelha é míope. Ela só enxerga 3 metros, no máximo. E os pastores estavam a 100, 150 metros. Então elas não conseguem identificar o pastor, ver o pastor. Mas elas conhecem bem a
Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas, elas não vão atrás do estranho, porque elas não reconhecem a voz dos estranhos. Você conhece o sotaque do pastor? Do seu pastor? Você conhece, você tem intimidade, tal maneira de dizer quando é a voz do teu coração, quando é a voz da sua mente, ou quando é a voz do Espírito Santo. Meu irmão, não perca a visão. Deus não te chamou para ficar sentado num banco da igreja. Hoje eu sou nascido de novo, tenho 26 anos de nova criatura. Completei o mês passado, 26 anos. Estou entrando agora na maioridade de verdade. Mas eu nunca perdi a visão de que eu fui chamado para dar frutos, para falar de Jesus. Hoje à tarde mesmo, eu estava aqui em Campo Grande, eu tive a oportunidade de pregar para uma família católica. Eu falei: olha, Jesus não é uma religiosidade, Jesus é vida, e vida em abundância. Jesus tem em tudo o que você precisa. Então, meu irmão, não perca a visão. Fique em pé. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero que você entenda. Que entenda claramente, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando aqui nessa noite. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é um programa. Jesus Cristo é vida, e vida em abundância, vida, alegria, celebração, festa. Jesus não é careta, Jesus não é um cara sem graça, Jesus não é uma pessoa sem humor, Jesus não é uma pessoa, que pesada, Ele é leve, mas para isso acontecer na tua vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do avivar de Deus. Se você está vindo na igreja por um peso e está difícil, irmão, em nome de Jesus, começa a clamar, começa a gritar, fala: Senhor, eu não quero isso, eu quero viver a experiência de uma vida sobrenatural, abundante, uma vida nova, uma vida feliz. A minha casa é tua. Se a tua casa está cheia de tribulação, peso, meu irmão, tem alguma coisa errada. Começa a clamar, começa a gritar. Você perdeu a visão. Não deixe isso sufocar a sua vida, meu irmão. Se você está vindo na igreja, mas continua ainda sendo uma pessoa sem esperança, você perdeu a visão. Se você está vindo na igreja por uma questão de protocolo, você perdeu a visão. Jesus tem que ser vida, meu irmão. Meu irmão, vocês não sabem como é difícil ser missionário lá fora e ver aquele povo sem visão. Um dia, irmãos, aquelas nações eram cheias de Deus, mas o mundo, a verdade do mundo, a internet, a TV, os programas do mundo começaram a encher a mente deles da mentira. E hoje eles estão morrendo, irmãos. Você prega, você fala, você jejua, não escutam. Você tem oportunidade aqui. Você tem a oportunidade aqui, meu irmão, de experimentar o avivamento de Deus, de experimentar o sobrenatural de Deus. Há lugares na Europa, na Inglaterra, que eu não posso pregar mais. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não. Não perca a visão, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo tomar a sua vida. Mergulhe no mar de Deus. Deixa o mar de Deus tomar a sua vida. Deixa o mar de Deus encher você. E Deus ouve. Não deixa o diabo mentir, falar que você não pode, que não tem jeito. Caia por terra em nome de Jesus, meu irmão. A Bíblia diz que é maior que está em nós do que está no mundo. Mas isso só é possível se você não perder a visão. Se você não perder a visão,
Troca o seu tempo, para de gastar 3 horas, 4 horas por dia na TV e gasta ouvindo a voz de Jesus, a palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, se você quer restaurar a sua visão, recuperar a sua visão, se você quer novamente ser cheio da paixão de Jesus, ter a alegria de Jesus, ser uma fonte de vida que jorra, sai do seu lugar, meu irmão, vem aqui e diz para Deus: Deus, muda o meu coração, quebra as cadeias. Eu não estou falando de religiosidade não, meu irmão, estou falando de você ser cheio da abundância, do poder, da unção, do sobrenatural e fluir na tua vida. Tenha vergonha não, meu irmão, faça como Bartimeu, ele gritou: sai, meu irmão, vem correndo, porque o nosso país ainda tem liberdade, mas há lugares que você não tem liberdade. Meu irmão, saia, fala: Senhor, eu quero gastar mais tempo, eu quero parar de brincar de ser crente, eu quero investir mais da minha vida, eu quero investir mais do meu tempo, eu quero investir mais da minha casa, eu quero investir mais dos meus bens, eu quero investir mais da minha mente. Oh, relava. Saia do teu lugar, meu irmão. Deus quer que você experimente o mais. Deus quer que você experimente o poder no seu casamento, com seus filhos. Se você não sabe como criar, o Espírito Santo sabe, e Ele vai te dar o poder para você criar o teu filho. Se você não sabe ser como um marido segundo o coração de Deus, Deus vai te dar a unção. Mas você precisa, meu irmão, tomar a posição. Em nome de Jesus, tomar uma posição, meu irmão. Pai, essas vidas estão aqui. Eu também estou, Pai, porque eu sei, Pai, que momentos da minha vida que eu perco a visão, Pai. Há momentos da minha vida, Senhor, que eu estou desviando, que eu estou indo para a direção errada. Deus, quebra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está sendo resistência, obstáculo. Deus, destrói, Senhor, da minha vida, tira do meu coração aquilo que está me colocando fora da tua visão. Eu não sei o que é, Deus, essas vidas estão aqui, mas há muitos aqui que precisam, Senhor, de ajuste na visão. Ajuste, Senhor, ajuste, para que possam experimentar, Senhor, a plenitude, a abundância, o poder sobrenatural, uma vida feliz, porque Tu mesmo disseste, Jesus, que Tu disseste para nós que o Teu fardo é leve. Oh Deus, tem pessoas aqui, eu vejo, Senhor, estão pesadas. Tira esse fardo, Senhor Jesus, tira esse fardo, Jesus. Oh Jesus, eles não podem carregar, Deus, mas o Senhor pode, Jesus. Oh Pai, tira todo o fardo nessa noite desse irmão, dessa irmã, Pai. Oh Deus, e que ele possa sair daqui entendendo, Pai, que o Senhor carrega. Oh Jesus, que Tu cancelaste tudo naquela cruz, Pai, toda a dívida. Oh Pai querido, faz a Tua obra, Senhor, opera em nome de Jesus. Oh Senhor, faz a Tua obra, Pai, opera, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós queremos essa cura, essa restauração das nossas visões. Ó Pai, nós precisamos ter essa visão que o Senhor nos chamou para ter, curada, sarada, de restaurar, que nós estamos aqui nesta terra, Senhor. Não é para gastar o nosso tempo naquilo que não é pão, oh, Deus, mas nós precisamos, em nome de Jesus, anunciar a tempo e fora de tempo. Nós temos um chamado, Senhor, e nós podemos viver na dimensão sobrenatural do Espírito Santo. Derrama do Teu poder, Senhor. E é nessa dimensão do Espírito
Espírito Santo que Oh nós queremos Deus, viver, ó Deus. capacita Nós em queremos nome viver na de dimensão do Jesus, Espírito. Senhor. Livra-nos O de teu nós poder, a mesmos, tua unção, livra-nos Pai. da nossa carnalidade. Deus, quantas coisas ofuscam a nossa visão, quantas coisas, ó Deus, nos impede de enxergar segundo o teu coração, segundo o que o Senhor está mostrando para nós, e nós precisamos de cura, nós precisamos de cura. Então cura a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos verdadeiramente cumprir o nosso chamado, Senhor. Faz a tua obra, Deus, faz a tua obra, Senhor Jesus, ó Deus. Vai curando também a visão que nós temos de uns para com os outros, a visão que a gente tem dentro das nossas casas, ó Deus, a visão do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, de como nós enxergamos os nossos filhos, porque a ninguém nós queremos mais ver segundo a carne, mas nós queremos agora ver segundo o Espírito. Ó Pai, não importa o que as circunstâncias estão nos mostrando, não importa, ó Deus, nós sabemos que quando nós clamamos Jesus, o Senhor tem poder para desfazer qualquer mal, o Senhor tem poder para operar qualquer cura, e ó Deus, nós estamos clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, restaura os nossos casamentos, restaura os nossos filhos, restaura os nossos lares, traz um avivamento. Jesus, filho de Davi, o Senhor pergunta o que nós queremos mais do Senhor. O Senhor pergunta o que nós queremos ser cheios do Espírito Santo. O Senhor pergunta o que nós queremos um avivamento sobrenatural sobre nossas casas, sobre nossas igrejas, sobre nossa igreja. Oh Deus, opera sobrenaturalmente e faz o teu querer, ó Pai, faz o teu querer, vai nos esvaziando de nós mesmos. Nós queremos ter a plenitude do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. Nós não queremos mais agir segundo as nossas próprias forças, nós queremos agir segundo o dom do Espírito. É aquele talento pegando o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo do Espírito sobre a tua igreja, para que nós possamos cumprir o chamado para que o Senhor tem para nós, nesta hora, neste lugar e nas nações, ó Pai. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor James, ó Deus, que a tua força e a tua capacitação possa estar sempre com ele. Eu sei que ele anda às vezes em lugares difíceis, mas o Senhor é poderosamente grande para operar maravilhas. Continua abençoando o ministério dele, ó Deus, e por onde ele for, que ele prospere e que o Senhor possa dar muito fruto ao trabalho dele. Nós oramos, ó Deus, porque nós amamos o Senhor, nós cremos que o Senhor está fazendo na vida dele e de muitos missionários que estão espalhados pelo mundo. O Senhor está cumprindo o seu propósito de salvar as vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fará, em nome de Jesus. Oh, Deus opera na nossa vida, Deus está operando, Deus é maravilhoso. Meu irmão, quantos aqui receberam uma palavra de Deus para a sua vida? Dá um glória a Deus. Amém. E você vai pôr em prática isso. Sabe por quê, amados irmãos? Às vezes eu fico assim pensando, eu pergunto para uma pessoa assim: e aí, como é que foi o culto? Foi uma bênção, eu cheguei até a chorar. E o que Jesus disse com você? O que Jesus disse para mim é que não, eu sei que foi uma bênção. Meu irmão, não faça isso, não faça isso. Você tem bem claro o que Jesus diz para você, coloque em prática. Jesus curou a sua visão, e Jesus tem um chamado para você, e o nome de Jesus é poderoso. Clame sempre por Ele, creia no poder de Jesus, e Ele vai operar aquilo que Ele tem para operar na sua vida e através da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Então vamos orar, que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão do Espírito que nos faz um,
que a comunhão desse Espírito verdadeiramente nos dê unidade, que o poder e a unção do Espírito esteja sobre a sua vida, e que você cumpra com a sua missão, não perca a sua visão do caminho, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos cantar e louvar ao Senhor nosso Deus. Tenha uma semana super de Deus.